Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Direito no agronegócio, com o advogado Dr. Henrique Medeiros. Olá, Divino Ronaldo. Boa tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui pelo programa Morada no Campo. Durante este mês estamos falando sobre o crédito rural, que é um importante instrumento de colaboração para o fortalecimento do agronegócio. O produtor rural muitas vezes se utiliza do crédito rural para o custeio e financiamento da sua produção agropecuária. Acontece que o produtor rural está sempre à mercê de inúmeros fatores imprevisíveis que podem assolar a sua produção, ocasionando a impossibilidade do pagamento dessas operações. Caso isso aconteça com você, produtor rural, não se precipite. O crédito rural possui uma legislação própria, uma mecânica jurídica que o difere dos demais financiamentos do mercado. As diretrizes do crédito rural, pela importância do tema para o Estado, estão previstas na Constituição Federal e trabalhadas em legislação própria. Aliado a estas normas, o Banco Central, como agente normatizador, estabelece regras próprias para esse tipo de financiamento e de observância compulsória, isto é, obrigatória pelos agentes financeiros, bancos ou mesmo cooperativas de crédito. Uma dessas normas permite ao produtor rural, em caso de frustração de safra, de dificuldade de comercialização de produtos ou outros fatores que prejudiquem o desenvolvimento das explorações, prorrogar a dívida nos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento original e por tantas safras quanto forem necessárias para o pleno restabelecimento da capacidade de pagamento do produtor. E outro ponto importante é que o prazo dessa prorrogação tem que ser feito de acordo com a capacidade de pagamento do produtor e não de acordo com o interesse do agente financeiro. Portanto, em caso de perda de safra por um desses fatores, poderá o produtor rural solicitar a prorrogação de seu financiamento rural. Para tanto, recomendamos que, caso o produtor esteja nessa situação, que então produza as provas necessárias, elabore laudos de perda de safra e de capacidade de pagamento, notifique o agente financeiro da sua intenção de prorrogar o financiamento antes do vencimento da cédula e, o mais importante, conte sempre com a assessoria do seu advogado de confiança para que ele possa lhe explicar todas as questões envolvidas nessa situação. Essa foi a dica de direito aplicável ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês, ouvintes, e até a próxima oportunidade. Hoje eu tenho dois entrevistados bacana, show de bola, duas feras aqui no programa e aqui no nosso vídeo também. Serão o Eduardo Souza Freire, que é engenheiro agrônomo com pós-doutorado em fitopatologia e é professor no curso de agronomia da UniRV, e o Matheus de Freitas Souza, que é engenheiro agrônomo com doutorado em fitotecnia, também é professor do curso de agronomia da UniRV, e nós vamos falar a respeito do 32º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Deixa eu começar aqui com o professor Eduardo. Eduardo, é um prazer muito grande ter você aqui, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que nessa correria, já próxima aí do início do Congresso, e você disponibilizou esse tempo para estar conosco. Muito obrigado, viu? Olá, Divino. Nós que agradecemos, com muita satisfação estar aqui no seu programa mais uma vez, agora numa situação muito especial para poder divulgar esse congresso que está sendo gerado, é esse o termo mais adequado para a gente poder falar sobre esse congresso, com tanto carinho para poder receber as pessoas e de divulgar as informações a respeito da ciência das plantas daninhas. Para nós é uma satisfação. Muito obrigado pela ocasião e oportunidade que você nos concede, viu? Eu que agradeço. E eu tenho aqui também o Matheus de Souza, o Matheus de Freitas Souza, né? O Matheus é professor da UniRV também. Matheus, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Divino. Agradeço plenamente o convite. Estar aqui junto com o professor Eduardo Freire, né? Nós somos parceiros aqui dentro do curso de agronomia.
Para mim é uma satisfação muito grande estar representando isso, o Congresso Brasileiro de Plantas Daninhas. Eu sou formado na área específica, né, no meu doutorado, com plantas daninhas. Então, há 4 anos atrás, 6 anos atrás, eu participei como aluno de graduação e hoje eu estou aqui ajudando a organizar um evento, certo? Que realmente a gente tem grandes atrações aqui, grandes painéis. A expectativa está muito grande aqui também, né? A gente descendo ali, né, Eduardo? Uhum. A gente viu as empresas trazendo já as primeiras instalações para o Congresso, vai dando aquele friozinho na barriga e a gente está com uma expectativa muito grande para esse Congresso. E quando eu falo que eles são feras, essa fala já deu essa demonstração. Você participar de um congresso como aluno, depois você participar desse mesmo congresso como professor, já demonstra um nível de crescimento, um nível de amadurecimento e mostra a quantidade de informação que você tem a oferecer para aquelas outras pessoas que estarão participando. Bom, esse congresso ele vai falar das plantas daninhas, que é um assunto que tem, ano após ano, tem martirizado o agricultor, tem trazido prejuízos, porque quando a gente fala do agronegócio, a gente só pensa na balança que está positiva, na produção de grãos, na exportação, está tudo muito lindo, mas a realidade do produtor rural ela é bem diferente, não é só glamour, o agronegócio não é só glamour, ele tem problemas sequenciais e a fitossanidade na lavoura ela tem uma importância muito grande. Professor Eduardo, qual é essa importância da fitossanidade nas lavouras? Divino, muitas das vezes a gente romantiza demais a agricultura, né? Achando que esses dados eles são mágicos, milagrosos, surgem do dia para a noite. Isso são décadas de trabalho, são décadas de pesquisa. Hoje estamos no patamar onde estamos porque muitas pessoas dedicaram. Não foi uma semana, um mês ou um ano, dedicaram as suas vidas para que hoje a gente produzisse como nós produzimos. Mas só que nós estamos trabalhando com biologia, estamos trabalhando com vida. E isso é um sistema extremamente dinâmico, que a gente precisa ter alterações, ajustes, um olhar diferente a cada safra. E a fitossanidade hoje talvez seja o pilar principal para que a gente consiga alcançar esses dados extraordinários que faz com que o planeta fique com o queixo caído quando olha aqui para o Brasil e vê o que nós estamos fazendo e o potencial que nós podemos alcançar. E a fitossanidade é sempre como se fosse aquelas rédeas que vão segurando para que esse progresso e esses patamares ainda maiores não sejam alcançados. Entre eles, as doenças de plantas e pragas é um grande gargalo que nós temos hoje. E um terceiro pilar dentro dessa fitossanidade são as plantas daninhas, que o professor Matheus vai falar um pouco, por ele entender muito sobre esse assunto. Como é que é isso daí diante de um cenário agrícola de produção, Matheus, as plantas daninhas? Então, Eduardo, eu acho que você falou muito bem. Inclusive, eu gosto até de passar, né, para os alunos falando sobre fitossanidade, né, na introdução da disciplina que nós fazemos, de uma fitossanidade de uma maneira geral, né, por exemplo, na América Central, se estima-se que a 30% a 35% das perdas agrícolas são causadas por esses 3 pilares. Dentre eles está a planta daninha. Né, a planta daninha hoje, a cada ano, né, a cada ano que se passa, existem novos desafios que o produtor tem que superar sempre. Né? Quando a gente acha que a gente resolveu um desafio lá atrás, com técnicas de manejo, e aí a gente vê que surge outro desafio, aí a gente tem que pensar em estratégias, em soluções para poder solucionar esse desafio, para que traga mais rentabilidade ao produtor. Né? E não é fácil dentro da área de plantas daninhas. Eu gosto também de brincar porque a gente trabalha no controle de fitossanidade com um produto que pode matar a sua cultura. Então o produtor, às vezes, ele não tem tanto medo de se usar um fungicida, um inseticida, né? Muito pela seletividade, mas quando se fala em herbicida, gera sempre aquele medo do produtor. Tá, eu vou aplicar esse herbicida, eu vou usar outras técnicas de manejo para controlar plantas daninhas, mas isso vai afetar a minha cultura? Né? Porque você está trabalhando com 2 componentes que o herbicida que mata a planta daninha, que é a principal ferramenta de manejo usada hoje no campo agrícola, também pode causar intoxicação muito severa à sua cultura e causar muita perda. Então, além da perda da planta daninha, também posicionar herbicida de maneira correta é muito importante e realmente gera muita dúvida no campo, tanto por parte do produtor, de técnicos, agrônomos, né? Até pessoas experientes na área de planta daninha, algumas vezes se sente assim, às vezes inseguro de posicionar um determinado herbicida devido a essa questão.
A gente está trabalhando com um produto, geralmente, que também afeta tanto planta daninha como pode afetar a minha cultura também diretamente. Sem esquecer que existe uma cobrança muito grande, uma cobrança social e política, digamos assim. O produtor, ele tem que produzir. Para se produzir hoje, ele precisa de utilizar esses produtos, mas ao mesmo tempo existe uma cobrança de que não seja usado, de que se faça uma agricultura, talvez até chegando nos patamares orgânicos, né? Isso já foi demonstrado que não funciona, né? A prova disso é o que aconteceu agora recentemente no Sri Lanka, né? Onde até o presidente da República teve que fugir porque queria proibir a importação desses produtos e a agricultura teve uma queda muito grande de produção, né? Exato. E olha só, né? Tem um ditado popular que o pessoal vê os tombos que tomba, mas não vê as pingas que foram ingeridas, né? O pessoal hoje fica encantado com hoje o preço que está rodando aí, um saco de milho, um saco de soja, patamares inimagináveis há 3, 4 anos atrás, ou seja, um passado extremamente recente. Só que hoje nós tivemos um incremento no preço de toda a cadeia produtiva de fertilizantes, de defensivos agrícolas, e o Matheus pode falar um pouco mais sobre o glifosato, né? Ou seja, dentro do manejo de plantas daninhas, são poucas as ferramentas, tinha-se uma relativamente barata, que era o glifosato, e esse ano aumentou absurdamente e não tinha para quem queria, né? Esse foi um outro gargalo que houve, né, o Matheus, esse ano. Sim, com certeza, Eduardo. E assim, falar de glifosato, quando a gente fala da agronomia, né, e principalmente tocando no assunto que você comentou, Divino, sobre a agricultura orgânica, eu sou sempre muito ponderado. Até porque muito da minha história como professor foi algumas vezes, de certa maneira, criticando um pouco o uso irracional de herbicidas. Então, a questão não é usar. Eu sou extremamente a favor ao uso dessas ferramentas porque ela completa um manejo que o produtor, na grande maioria das vezes, usa. O produtor, ao selecionar, por exemplo, a cultivar de soja adaptada à região de Rio Verde, certo? Na densidade correta, tomando cuidado com a semeadura e plantabilidade para você garantir aquele estande uniforme, você está usando de maneira indireta o controle cultural, que é uma ferramenta de controle de plantas daninhas. O herbicida ele entra para complementar essa ferramenta que por si só não se salva sozinho. E quando se fala do glifosato, né, o glifosato também realmente esse ano, não só o glifosato, existem outros herbicidas também, né, uma das principais ferramentas usadas para o manejo de gramíneas, né, nós estamos tendo algumas dificuldades, principalmente na região do Mato Grosso, por exemplo, com pé de galinha, onde o glifosato não está conseguindo controlar mais alguns biótipos e a gente tem que usar mão de um graminicida. O graminicida também, né? Existem vários exemplos, também o custo aumentou muito para o produtor. Então, se o produtor pensar, e ele não pensa, né? Geralmente ele sabe, se ele só aplicar herbicida e não tiver uma outra solução que completa a sua ferramenta de manejo, não se torna sustentável financeiramente para ele também. Além do impacto ambiental, né, do próprio ponto de vista financeiro, não é sustentável você simplesmente ficar usando a adoção de um mecanismo só, que no caso aqui que a gente está comentando, que é herbicida. Só que é fundamental complementar essa ferramenta no manejo. Um ponto de vista do glifosato, né, a gente fala tanto mal às vezes do glifosato, escuta falar tanto mal do glifosato, né, mas o uso racional do glifosato ele foi uma ferramenta extraordinária para a agricultura brasileira. A gente tem que lembrar que o plantio direto, que é uma política, né, que é um sistema de incorporação de carbono orgânico no solo, né, que encaixa muito sobre aquela agricultura de baixo carbono, né, ou seja, isso ajuda a controlar o aquecimento global, né, que a gente tanto frisa hoje, né, a gente tanto é cobrado hoje do ponto de vista, quando a gente fala do agronegócio, né, ele só é possível graças ao glifosato, porque é o único herbicida sistêmico que tem a capacidade de controlar as plantas daninhas que nós temos hoje. Né? Então, assim, eu sempre falo, né, nas ciências de plantas daninhas, mas em qualquer ciência, se você for sempre ponderado, né, e saber analisar os resultados de pesquisa, aquilo que se busca, né, a chance de você errar é muito pequena, porque você está se baseando em fatos, né, resultados de pessoas sérias trabalhando, tanto no campo como produtor, como cientistas, os pesquisadores de empresa, né? Então é todo um conjunto que permite com que a gente construa essas ferramentas. E vamos dar um destaque maior agora para o 32º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Ô, Divino, você falando da Faculdade de Agronomia aqui da Universidade de Rio Verde, antes a gente fazia essa afirmação que você citou aí, um pouco titubeando.
hoje a gente não precisa nem encher o peito para poder pensar. Hoje nós estamos seguros da qualidade do que a gente tem oferecido como estrutura física e humana para que sejam aqui construídos novos profissionais e profissionais de qualidade. E por que eu estou dizendo isso e casando com a sua pergunta do Congresso Brasileiro das Ciências de Plantas Daninhas? A gente só consegue hoje realizar esse congresso porque nós temos uma estrutura física espetacular. Nós temos um centro de eventos grande, bem estruturado, que hoje nós já temos 700 pessoas inscritas para esse congresso. Nós estamos aguardando até 800 inscrições na segunda-feira, quando ele inicia o congresso. Então, hoje, a universidade tem estrutura para colocar essas pessoas, nós temos estacionamento, tem toda uma infraestrutura que vai permitir que o evento seja de primeira, e a cidade também, né? E é preciso ser reforçado e agradecer até em público aqui todo o apoio que a Prefeitura Municipal de Rio Verde tem dado à universidade e à comissão realizadora desse congresso, para que a gente consiga receber essas pessoas de todo o país e do mundo e que estejam aqui muito tranquilas. A rede hoteleira está muito atenta a receber esse pessoal. Enfim, o palco está montado para que ocorra um grande show. E daí, Divino, deixa eu olhar minha cola aqui para poder te dizer, olha, até hoje nós temos pessoas inscritas de 10 diferentes países e temos representantes dos 26 estados mais Distrito Federal, nós temos 20 inscrições de 20 estados diferentes mais Distrito Federal. Estou até ligando para os 6 estados que estão faltando, falando, gente, para ter a totalidade aqui, o Brasil todo representado. Então, isso deixa a gente muito tranquilo que a notícia do Congresso chegou aos 4 cantos do país e foi aceita com alegria por todos, para que a gente consiga ter uma boa abrangência nesse congresso que vai ser realizado a semana que vem. Professor Eduardo, por que, já que o senhor citou aí todo esse aparato que está pronto, por que esse congresso é tão importante? Bem, olha, ele, salvo engano, é desde 1956 que ele é realizado, né? Ou seja, não é a Sociedade das Ciências das Plantas Daninhas, e esse congresso não foi criado ontem. Ele tem um histórico de responsabilidade social e tem um detalhe, Divino, vou cortar meu raciocínio aqui para te dizer uma coisa. Você já viu uma pessoa ter 2 filhos em um ano só e não ser gêmeos? Sai dessa pegadinha que eu te faço. É difícil, né? Geneticamente é impossível uma pessoa ter 2 filhos no mesmo ano e não ser gêmeos. Isso aí, toda essa construção que foi feita é porque tem uma pessoa com muito respaldo por trás disso tudo, que é o professor Guilherme Brás. Ele está junto com muita gente gerando esse congresso há mais de 4 anos. Esse congresso era para ter acontecido em 2020. Como sabemos, houve a pandemia da SARS-CoV-2, a Covid-19, e esse congresso foi adiado 3 ou 4 vezes. Então foi uma verdadeira gestação, um parto para poder nascer isso, e para casar com esse nascimento que vai acontecer na próxima segunda desse congresso, e o professor Guilherme também, junto com a sua esposa, está aguardando aí um filhinho que vai ter essa semana, então eu brinco com ele que ele vai ter 2 filhos que irão nascer esse ano. O do congresso e o seu filho mesmo, biológico. E por que eu estou fazendo essa analogia com o filho? Porque um filho a gente tenta trazer com o maior carinho possível, né? E essa pessoa, esse cientista, mas destaco esse ser humano, está fazendo tudo com muito amor, com muito carinho. Por isso que eu insisto, se você ainda não fez sua inscrição para o Congresso de Plantas Daninhas, faça, porque além da qualidade técnica, a qualidade, assim, o carinho que nós iremos receber a todos, principalmente em nome do professor Guilherme Brás, certamente vai ser incomparável, viu? Professor Matheus, o congresso ele acontecerá somente presencialmente ou haverá alguma transmissão também? Acontecerá de forma híbrida ou não? Então, Divino, o que nós estamos fazendo, que nós tomamos para esse congresso? Os participantes, né, será de maneira presencial, certo? Então, se alguém quiser participar, realmente vai ter que vir presencial.
Realmente, para nós também é muito importante, né, que isso ocorra de maneira presencial, né, e nós vamos tomar todos os cuidados, todas as medidas sanitárias, né, exigidas por conta da Covid, né, que ela ainda não acabou, ainda existe, né, a gente tem que tomar essa precaução. Então, com relação ao uso de máscara, com relação ao uso de álcool em gel, vai ter toda uma orientação, uma organização no Congresso, certo? Para que ocorra realmente de maneira presencial, de forma segura. Só que nós teremos também alguns palestrantes que vão, né, participar de maneira online, devido à Covid ou devido a uma outra série de imprevistos desses participantes, mas que nós achamos extremamente necessária, né? A grande maioria são palestrantes de fora do país, dos Estados Unidos, da Europa. Então nós preconizamos colocar, né, esses que não puderem vir presencialmente, que eles vão fazer algumas palestras online, né, vão ter tradução simultânea e a gente vai poder participar, inclusive discutir, né, ao longo do congresso, com perguntas. Então a gente vai ter essas duas modalidades, mas para participante realmente só vai ser presencial. E só complementando um pouquinho, Divino, que você fez a pergunta para o Eduardo, né, o tamanho do congresso, né, e eu falo porque eu realmente já participei de 2 congressos. Eu participei no Mato Grosso do Sul, participei no Rio de Janeiro, como aluno. Aí o de Gramado, infelizmente, eu não pude ir, que foram as últimas edições do congresso. E desde o de Mato Grosso, né, e também complementando um pouco sobre a estrutura da universidade, realmente, quando a gente vê a estrutura da universidade, comparando com os outros locais que nós tivemos o congresso, você vê que a UNRV não fica absolutamente nada para trás. Né? No Rio, a gente usou, inclusive, o Centro de Convenções do Rio de Janeiro, né, que é um centro enorme, e a gente vê que a gente conseguiu montar toda uma estrutura muito bem montada dentro da universidade. Então, isso mostra a capacidade da universidade oferecer uma infraestrutura adequada para pegar um evento tão grande. Grande quanto, né, Divino? Te respondo, se eu não me engano, é o maior evento da América Latina com relação às ciências de plantas daninhas. Eu acho que na América ele só perde mesmo para o Congresso, né, a reunião, né, de plantas daninhas dos Estados Unidos, em número de participantes, de volume captado de recursos, de empresas participando. Então, realmente, né, sendo o maior evento da América Latina sobre o assunto, então mostra um pouco o tamanho dessa dimensão. E como o Eduardo disse, né, é o Brasil inteiro que vem. Nós temos 6 estados, Eduardo. Depois você me passa os 6 estados, que provavelmente eu vou conhecer quem são os professores, principalmente o professor que a gente tem um contato, né? Poxa, você não vai vir, não? Mande um aluno para cá para representar o seu estado, né? E também de diversos países. Então, realmente, o evento é muito grande, né? Realmente, para quem é da área, para quem também não é da área, que é um produtor que está na área, mas às vezes não trabalha bem com a área, igual a gente que é pesquisador, que é um aluno, que faz iniciação científica, né? Realmente, quando a gente vê o número de pessoas, e vê o número de empresas, e vê a estrutura, você vê realmente o tamanho do evento, né? Realmente é um evento muito grande aqui que a gente consegue sediar dentro de uma universidade também que fornece a infraestrutura necessária para que esse evento ocorra. E, Divino, tem alguns fatos inéditos aí nesse congresso, sabe? Pela primeira vez ele vai acontecer, olha, ele está vindo desde 1956. Vai ser a primeira vez que vai acontecer aqui no estado de Goiás. E pela primeira vez na história, um congresso vai acontecer numa cidade de interior e num cenário exclusivamente agrícola, né? Apesar de Rio Verde ter os seus encantos, ele não tem conotação turística, né? E mesmo assim nós estamos com quase 800 inscritos e mostra a credibilidade da região, da universidade e da sociedade perante produtores, estudantes, professores, não é mesmo? Sim, sim. E completando também o que o Eduardo comentou, né? E eu, como da área, participei de outros congressos, o grande triunfo de Rio Verde com relação a esse congresso vai ser o número de produtores participando. Uhum. Né? Porque nós falamos muito sobre pesquisa, né? Eu sou um pesquisador, pelo menos professor pesquisador, gosto muito da área de pesquisa, gosto de atuar sobre a área de pesquisa. Então a gente fala muito para a comunidade acadêmica, o congresso serve muito para conversar com a comunidade acadêmica e às vezes a gente esquece aonde essa informação tem que realmente chegar. Tudo aquilo que a gente pesquisa, tudo aquilo que a gente trabalha dentro de universidades, instituto de pesquisa, com parceria empresa privada, pública, enfim, tem que chegar naquele que mais precisa da informação, que é o produtor. Então, ou seja, ele vai estar aqui presencialmente, né, e a gente vai poder, assim, maior número comparado a outros congressos, né, nós vamos poder passar essa informação, né? Então, acho que vai ser bem legal, principalmente também para os participantes, alunos, pesquisadores, de estar com contato com mais produtores, né? E às vezes escutar mais de perto qual realmente são as reais demandas dele, né? E de uma certa maneira a gente pensar em soluções que ele precisa. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado.
Gente, vamos aproveitar, nosso tempo está quase acabando. Vamos falar a respeito dos palestrantes, da programação do evento? Ótimo. Lembrando, né, o evento iniciar-se-á na próxima segunda-feira, às 19 horas em ponto, com a solenidade de abertura e mais uma grande palestra. Ele vai transcorrer daí terça, quarta e encerra quinta-feira com um jantar de confraternização bem bacana que iremos fazer. Para quem ainda não fez a inscrição e se interessou aqui, ou não sabia, ou se interessou ao longo desse nosso bate-papo, Divino, ainda pode ser feito, só que apenas presencialmente, tá? Então, se você ainda não fez sua inscrição, você pode participar do congresso. Lembrando que as vagas são limitadas, a gente estipulou aí um topo de 800 pessoas, nós não vamos estender além disso para não perdermos em qualidade. Então, venha. Faça sua inscrição, aqui a gente vai ter diversas formas, meios para poder fazer essa inscrição, por Pix, transferência bancária, você pode fazer. E relembrando aqui o que o professor Matheus disse, às vezes você que é produtor se interessa pelo tema de plantas daninhas, mas fica literalmente com preguiça de participar de um evento científico. Reforço e ressalvo o que foi dito. Este congresso, apesar de trabalhar com temas científicos, ele vai ter uma linguagem e temas voltados a você, produtor, para poder você voltar para a sua propriedade, para a sua fazenda, para a sua casa, com recursos e informações fundamentais para você alcançar melhores tetos produtivos, empregar melhor o seu manejo sistemático das plantas daninhas. Então, esse evento tem um caráter muito prático, não se esqueçam disso. E você pode fazer sua inscrição no local do evento na próxima segunda-feira. Gente, vamos só assim, muito rapidamente agora trazer a programação, porque o nosso tempo já está estourado. Então, Divino, eu vou até complementar justamente com a programação e enfatizar novamente o que o Eduardo falou com relação ao produtor. A gente quer você aqui, né? Lógico que todos são bem-vindos, mas a gente quer o produtor cada vez mais presente nesse congresso. E assim, o que a gente pode adiantar com relação à programação, você pode consultar ela em detalhes no site, com relação aos palestrantes, né? São professores realmente renomados da área, Pedro Cristofoletti, Fernando Adegas, palestras internacionais. E o grande interessante desse congresso é que nós temos, em cada dia, nós temos painéis, e muitos deles, por exemplo, destinados ao manejo específico. Por exemplo, nós teremos um painel em relação ao manejo de plantas daninhas do algodão. Vai falar sobre destruição de soqueira, vai falar sobre manejo de plantas daninhas no algodão, sobre cana-de-açúcar, sobre soja, sobre milho. Teremos um painel abordando, né, o que a gente fala muito, né, dentro de plantas daninhas hoje, que é o uso de herbicidas residuais, né? Qual a importância, como posicionar, né, quais são os cuidados. Isso tudo, né, serão palestras bem técnicas e bem direcionadas realmente a quem a gente precisa atender a levar a informação final, que é o produtor, o extensionista. Então, existem outras áreas da programação. Esse congresso, dentre os que eu já participei, eu posso garantir para vocês que ele é o mais amplo com relação a temas. Então, nós vamos falar de culturas, manejos específicos em culturas e de outros temas que aí a gente acha ainda que ainda falta um pouco crescer na área, mas que tem tudo para crescer, como manejo biológico integrado ao manejo químico. Nós vamos falar também sobre agricultura digital no controle de plantas daninhas. Então, assim, são bastantes temas bem diversos e sempre ele com cunho destinado ao produtor. Então, assim, pode vir realmente sem medo, né, que você vai se sentir em casa com relação ao conteúdo das palestras, que realmente a gente teve essa preocupação de montar conteúdos destinados a quem a gente tem que entregar informação, que é o produtor. Gente, então eu vou fazer o seguinte, ao invés deles falarem a programação, você vai entrar no site do Congresso, que é, deixa eu deixar aqui o site, Só para dar uma ideia, Divino, são 60 palestrantes. 60 então eu vou falar palestrantes. 60 palestras. O site é o cbcpd2022.com.br e lá tem todas as informações, é isso? Perfeito. Só pegar as iniciais aí do nome do congresso, jogar no Google e entra no site. No Instagram também tem as programações, né? Não deixe de consultar no Instagram também. Se você ok. colocar CBCPD, você vai também achar a página do Instagram. Ela já é aberta, mas se quiser, siga a gente lá. Então tem toda a programação de todos os dias com os palestrantes, os assuntos e os moderadores também. Professor Eduardo, foi um prazer ter o senhor aqui novamente. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Divino, em nome do presidente do Congresso, professor Guilherme, a UniRV, a Sociedade Brasileira das Ciências e Plantas Daninhas. Agradecemos demais a oportunidade que você nos deu, viu? Forte abraço. Abraço, professor Matheus. Foi sua primeira vez aqui, mas vai voltar outras vezes com certeza. Muito obrigado.
Ô Divino, eu agradeço, espero realmente voltar, né? Foi uma conversa muito gostosa. Reforço aqui o convite para o congresso e fico à disposição para o que precisar, né? Conte comigo para sempre aí. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.